Olá, minhas irmãs queridas. Eu queria compartilhar com as irmãs um pouquinho aqui sobre as minhas descobertas a respeito de como ser mulher, né? Se você é uma daquelas pessoas apaixonadas por Deus, né? Uma daquelas pessoas assim que quer fazer a vontade de Deus, quer a salvação da sua família, quer ser um instrumento usado por Deus, quer ser aquela mulher sábia, né? De Provérbios que diz: a mulher sábia edifica a sua casa. E você já tentou, né? De tudo, né? Você já viu cursos, já viu pessoas falando, já viu exemplos de vizinhas, já viu aconselhamento, já fez tudo que pessoas falaram, psicólogos, psiquiatras, né? Pessoas conhecedoras do papel, pessoas que tinham a fórmula, né, de mudar a sua família, mudar a sua vida em relação à sua família. Se você já passou por tudo isso aí e não deu certo, ou se você simplesmente está empurrando com a barriga, também não procurou conhecimento nenhum, tanto faz como tanto fez, mas que queria melhorar, queria algo melhor para você viver, né? Assim, você é uma serva de Deus, você se converteu, mas sua vida caiu na mesmice, você não sabe como melhorar isso. Então eu te convido, né, a ser uma inconformada, né? Quando eu estava trabalhando, né, com algumas líderes lá no em Rio Formoso, então a gente, né, decidiu que esse ano para os jovens seria o ano dos inconformados, né? E eu peguei essa palavra e comecei a trabalhar ela na minha vida. Esse ano 2021 será um ano da inconformação. Eu quero realmente viver aquilo que Deus tem. E o primeiro versículo, se você tiver aí uma canetinha, um papel, né? Anotem, vou falar muito da Bíblia, eu não vou falar sobre mim, eu vou falar sobre a Bíblia. E por que eu me inconformei, por que eu cheguei a gravar esse vídeo para você, certo? Eu não sou nenhuma teóloga, nenhuma líder, não sou líder de mulheres, não sou líder de nada, certo? A única coisa que eu sou é uma pessoa que quer, né, uma mulher, uma princesa, uma filha de Deus que quer viver a vida de acordo com o que Deus quer para mim. Então, minha vida não poderia ser baseada nada menos do que na palavra de Deus. Vou dizer para você, fiz muitos cursos gratuitos, né? Para poder ver se valeria a pena eu me inscrever ou não, né? Muitas pessoas, a fórmula, né, de como viver, do que fazer, o que elas falam, né, o que essas pessoas falam realmente é verdade, né? Se você fizer tudo aquilo que elas estão falando, dá certo. Mas muitas pessoas já tentaram, né? E eu já tentei fazer o que elas falam, mas quando chega no meio do caminho tem algo que não bate e volta tudo ao início novamente, né? Então, o que fazer? E aí eu corri para a Bíblia. E a primeira coisa que me impactou, né, de muito tempo, né, que já me impactou e todo dia me impacta essa palavra de Atos 16, 31 e 32, que diz assim, né, lá pro carcereiro, né, que ia se matar, e eles disseram o que que eu faço, e ele disse o que que eu faço. Aí Paulo e Silas responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Então todos se converteram, todos se batizaram. E Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu cheguei para Deus: Senhor, eu creio, eu creio. Mas por que a minha casa não está sendo salva? Não tem nada a ver com o Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? Então o Espírito Santo me levou para o outro versículo. E quem, Mateus 10, 38 e 39. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ah, pois eu já peguei minha cruz, né? Eu falei logo para Deus, eu já peguei minha cruz, já decretei que estou morta, já me converti, já evangelizei, né? Eu vivo como missionária, eu tenho um anseio, né, por salvar vidas, por evangelizar. Então, já peguei a minha cruz, né? E já estou seguindo o Senhor.
Então, já perdi minha vida. E aí eu continuei, né, em Gálatas 2:20, né? Isso aí nem precisou Deus me mostrar, eu mesmo já recitei para ele, que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. E aí o Espírito me conduziu para 2 Crônicas 7, de 12 a 16, que diz: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse, quando ele, né, santificou o templo, quando ele construiu e estava inaugurando o templo, então Deus disse a Salomão: eu ouvi a toda a oração e escolhi para mim este lugar de casa e sacrifício. Lembrando que hoje, né, a casa de oração, né, de Deus não é mais o templo, mas somos nós, né? O próprio Paulo diz que nós somos casa, edifício, morada do Espírito Santo. Então, falando a respeito de nós, né? Nós como templo. E ele diz: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Senhor, eu me chamo pelo seu nome, eu já me humilhei, eu tenho orado, eu tenho buscado a sua face e tenho desviado do mau caminho. Então, por que o Senhor ainda não sarou a minha terra? Então, por que toda a minha família ainda não é salva? A começar com o meu marido. Por que ele ainda não se converteu? O que está errado? E aí, eu continuei o salmo, né? Que minha mãe amava. Minha mãe amava esse salmo, né? Salmo 139, do 23 ao 29. Sonda-me, ó Deus. Aliás, 23 ou 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Uma das condições da nossa terra, da nossa família ser sarada, ser curada, ser salva, é nós nos desviarmos dos maus caminhos. Mas será que nós estamos nos desviando de todo o mau caminho? Será que eu tenho me desviado de todo o mau caminho? Senhor, será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Então me sonda, me mostra onde é que eu estou errando para que eu possa me consertar. E aí, vamos para Gênesis capítulo 1. Não tem como fugir disso. Na criação. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas logo à frente é que Deus vai falar sobre a criação. Então, por que aí, quando Deus criou o homem, Deus já falou homem e mulher os criou? Porque a mulher já estava dentro do homem e Deus já sabia disso, né? E aí ele diz, façamos o homem, né? É uma gestação, né? Que vai dar forma. A mesma coisa que acontece, né? Conosco, com a mulher. A mulher ela não pode gerar filhos só, né? Ela precisa do homem para gerar filhos. Então nós fazemos, né, o nosso filho conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então foi a mesma coisa que Deus fez. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus, né? Criação de Deus. Então façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Adão, né, ele foi criado por Deus, né? E a mulher, ela foi retirada de Adão, criada por Deus.
E em Gênesis 2 diz, tomou, pois, o Senhor, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Está dentro do homem, é intrínseco do homem o trabalhar, o lavrar, o cuidar, o proteger, o ajeitar, porque quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus colocou no homem foi, vai trabalhar, lavrar a terra, dominar, conhecer, colocar nome. Agora ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do bem e do mal não. Isso foi antes de criar a mulher. O homem ele já era completo, não precisava da mulher, né? Ele não sentia falta da mulher. Ele era completo, ele era pleno. E foi Deus que olhou para o homem e disse, ele precisa de alguém. Não foi o homem que disse, Senhor, por favor, me faz uma mulher, eu preciso de uma mulher. Não, foi Deus que olhou para o homem e disse, ele precisa de uma mulher. E aí continua, né, em Gênesis 2, agora 18. Aí vem, lá vem eu. Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que lhe seja idônea. Eu não sou o líder da minha casa. Eu não sou a mantenedora da minha casa. Eu não sou a mandona da minha casa. Eu sou a auxiliadora. Que lhe seja idônea, que esteja à altura. Então, quando eu caso para auxiliar. E tudo que sai de dentro deste princípio bíblico dá errado. E aí Deus me mostrou que o meu caminho mal, que eu ainda não tinha me desviado, era a questão de que eu não estava auxiliando o meu marido. Eu estava me auxiliando. Continua. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu e trouxe ao homem para ver como lhe seria chamado. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. O homem não percebeu isso, quem percebeu foi Deus. E ele fez tudo sem precisar da mulher. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E tomou-lhe então uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher, e a trouxe ao homem. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Então mostra aí que Deus me criou para auxiliar. E por que eu vinha sofrendo tanto? Por que eu vinha tão pesada, porque eu não estava auxiliando, eu estava mandando, né? Por mais que eu pedisse a opinião dele para alguma coisa, por mais que eu pedisse para que ele me falasse sobre alguma coisa, quando ele dava uma opinião, quando ele falava algo contrário àquilo que eu queria escutar, ou que eu já tinha colocado na minha mente, eu me estressava, jogava para cima, me aborrecia e fazia o que eu queria. Eu estava auxiliando? Não. E depois me estressava, porque aquilo que eu fazia gerava um peso sobre mim, que eu tinha que resolver uma série de coisas depois, que não era para eu resolver, era para ele, mas eu não resolvi fazer, agora eu que tinha que dar conta do recado. Então, quando eu pego algo que não é para mim, é do outro, então eu termino sofrendo a consequência, né? Que vem aí a consequência do pecado. E aí, em Gênesis 3, né, capítulo 5, né, quando Satanás conversa com a mulher, que não era para a mulher estar conversando com Satanás, era para a mulher estar conversando com o seu marido,
algo acontece que a gente não sabe o que, em que a mulher está longe do homem e o homem está longe da mulher, e quem acha espaço nisso? Satanás. Então, todo momento em que nós tomamos decisões por nossa família, longe de nossos maridos, sem contar com a opinião dele, sem ele dizer o que ele pensa e qual a determinação, qual a direção que a família tem que tomar, a gente leva a nossa casa a fazer o que é errado, né? Então, continuando. Gênesis 3, 5 a 7. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E eu vim analisar esse texto mais de perto quando eu tô fazendo um curso, né, de mulher cristã, o Grisales, que me abriu os olhos, tem me aberto os olhos em relação a muita coisa. E a palestrante, né, a professora, ela diz assim, a Bíblia ela é detalhista, e quando a mulher come, nada acontece. Quando ela dá ao seu marido e o marido come, então lhe abre os olhos de ambos. Então assim, e quando Deus vai cobrar, Deus não cobra da mulher, Deus cobra do homem, né? No 9 aí, mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Deus não chamou a mulher, Eva, Adão, Eva, Adão, onde é que vocês estão? Não. Os dois estavam escondidos, mas Deus só chamou por Adão. Adão, onde estás? E aí, Adão responde, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Aí Deus fala de novo com Adão. Quem te mostrou que estava nu? Comesse da árvore que eu te ordenei que não comesses? Ele não falou que eu ordenei a tu e a tua mulher. Não, ele ordenou a Adão, né? Então, ele cobra de Adão e não da mulher. Ao que o homem respondeu, a mulher que me destes por companheira deu-me a árvore e eu comi. Aí o Senhor pergunta à mulher, você tomando decisão não é para você é para ajudar ele, não é para você tomar decisão. Mas o que foi que tu fez? O que fizeste? E a mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. E ela falou certo, a serpente me enganou. A serpente não enganou Adão, a serpente enganou a Eva, a mulher. Nós somos mais propensas a sermos enganadas, nós somos mais propensas a cairmos no erro, nós somos mais propensas a conduzirmos a nossa família para o lado errado, porque nós não fomos feitas para liderar, nós fomos feitas para sermos auxiliadora. Eu não estou falando, é a Bíblia que está falando. Então disse o Senhor à serpente, né? Maldita, porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos. Deus amaldiçoou a serpente. Deus não amaldiçoou o homem, Deus não amaldiçoou a mulher, mas ele amaldiçoou a serpente. Deus começa cobrando de Adão, Adão joga a culpa em Eva, Eva joga a culpa na serpente. Deus começa dando a sentença da serpente vai para Eva e termina em Adão. Olha só. E aí, né, amaldiçoou a serpente, né, ela será maldita entre todos os animais domésticos, né, e aí entra a mulher, né, porquanto, só um momentinho aqui, né, e a mulher, 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua conceição, em dor darás filhos, duas coisas, né? A terceira coisa, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Você já provou, você já mostrou que você sozinha não consegue, não pode, não dá certo. Você precisa do seu marido. Se você ainda não casou, preste atenção. Você vai se casar para auxiliar. Você sabe quais são os sonhos do seu marido? Você sabe quais são os desejos dele? Você sabe o que ele quer construir? Ou você está tendo os seus sonhos, os seus desejos e a sua construção? No mundo aí,
né? Eu vejo, me auxiliaram, me ensinaram, né? Me aconselharam. Ah, você tem que ter a sua postura, você é uma pessoa, você tem que ter seus sonhos, você tem que ter seus pensamentos, você tem que ter... Não é se anular, não, mas primeiro a minha família. E quando eu me caso, eu tô dizendo assim, meu bonitão, amor, eu estou deixando você me proteger. Eu quero ser a sua auxiliadora. Em quê? Qual é o seu sonho? Quais são os seus planos? Mas a gente não conversa sobre isso antes de casar, né? E depois que casa, você não constrói sua vida antes de casar. E depois que casa, quer construir a sua vida, né? Mas não existe mais a sua vida, não existe mais a vida dele. É a nossa vida. Somos nós. E eu sou para auxiliar. E aí, continuando, né? E o homem, porquanto desse ouvido à voz da tua mulher, não a minha, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinho e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornará. Nós morremos não pelo erro da mulher, mas porque o homem deu ouvido à mulher. E a mulher, né, tem que entender, eu preciso entender que Deus usa o meu marido para eu acertar. Continuando, em João 15, 1 a 14. E aí eu perguntei a Deus, talvez você esteja se perguntando, talvez você tenha a mesma situação que eu. Meu marido não é crente, Priscila. Como é que ele vai ter a orientação de Deus para poder me orientar, para orientar a minha família, para orientar meus filhos? Ele não tem nenhuma raiz evangélica, ele não sabe de nada da Bíblia. Aí eu me deparei com João 15, 1 a 14. Jesus dizendo, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Ele corta fora todos os ramos que não produzem. Ele limpa os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais. Ele já cuidou de vocês e limpou, para que tenham mais força e utilidade por meio das ordens que eu lhes dei. Fiquem firmes em mim e deixem-me viver em vocês. Pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira, nem vocês podem produzir separados de mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os meus ramos. Todo aquele que vive em mim e eu nele produzirá muitos frutos, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém se separa de mim, é jogado fora como um ramo imprestável, seca-se, é ajuntado num montão com todos os outros e depois queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isto será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isto resulta em glória, grande glória para o meu Pai. Eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou. Vivam dentro do meu amor. Quando vocês me obedecem, estão vivendo em meu amor, tanto como eu obedeço ao meu Pai e vivo no seu amor. Eu lhes disse isso para que vocês fiquem alegres. Sim, vocês vão ficar transbordando com minha alegria. Eu lhes ordeno que se amem uns aos outros como eu amo a vocês. E esta é a maneira de medir o meu amor. O amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. E vocês são meus amigos se me obedecerem. Em Mateus 16, 24, 27 diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir
na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isaías 55, 7 e 13 diz: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pois com alegria saireis e em paz serei guiado. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores de campo baterão palmas. Em lugar do espinho crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. E terminando em Isaías 29, 11 a 13, eu queria terminar com essa palavra aqui, mas antes de ler, eu queria lembrar alguns versículos que eu li. Ele diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E a palavra de Deus é: você, Priscila, é uma auxiliadora. Então, Priscila, você precisa de alguma coisa? Chegue para mim, se ajoelhe lá na sua cama, lá no seu quarto e diga assim: Senhor, oriente meu marido nisso. Mostre a ele qual é a tua vontade. Toque no coração dele. E se eu permaneço em Deus e diz, o Senhor diz que é para eu ser auxiliadora. A tua palavra diz que é para eu ser submissa. Então, toque no coração dele. Vai lá, Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor diz. E o Senhor diz que quando a gente obedece ao Senhor, tudo que a gente pedir em seu nome, o Senhor faz. Então, diante da sua palavra, eu vou ser submissa ao meu marido. Oriente ele, para que a minha submissão seja para fazer as coisas certas. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho feito hoje assim: Senhor, eu vou ser, agora deixa eu dizer a você, é uma guerra, é uma luta. Nos últimos dias, né, eu gosto de caminhar com meus filhos, fazer caminhadas, e eu fui, aqui assim, os lugares são muito livres, eu moro num sítio, é muito bom, e eu fui numa determinada direção, tirei foto, mandei para ele, a gente caminhando, e ele, quando eu cheguei em casa, cheguei, né, ele tinha chegado do trabalho, ele disse: você foi para onde? Eu disse: eu fui para determinada direção, chegamos a determinado lugar e voltamos. E ele disse: olha, não vá mais para esse lugar, vá em outra direção. Pronto. Qual o problema? O que tem a ver? Você tá com coisa na cabeça? Nunca aconteceu nada? Por que vai acontecer agora? Puf, desliguei o celular. Me estressei. Eu fiquei: ai meu Deus do céu, não acredito, tem que ser submissa a isso, sem direção, sem não sei o quê. Aí vem a palavra de Deus e diz: olha, o seu problema não é com ele, o seu problema é comigo. O seu problema é comigo. Se você não aceita ser submissa ao seu marido, se você não aceita ser auxiliadora do seu marido em vez de ser a chefe, é porque você não acredita que eu posso dar orientação ao seu marido. Qual o seu problema em mudar de faixa? Qual o seu problema de mudar em direção? Desculpa aí, Senhor, me perdoe. Liguei para ele e disse: olha, me perdoe. Você não disse que é para poder ir para outra direção? Vou para outra direção. No outro dia eu fui fazer caminhada com meus filhos, tirei isso. Ele disse: foi para onde? Eu disse: vim para tal canto. Você não disse que era para mudar de direção? Ele disse: olha, isso aí é ótimo, esse caminho é ótimo para você caminhar, vá com os meninos, né? Por aí é muito bom. E aí,
tudo tranquilo. E eu conversando com o Espírito Santo me disse: Priscila, você tem dificuldade em ser submissa ao seu marido. Não é porque ele não me conhece, é porque você ainda não me conhece. Você ainda não sabe do meu poder. Você ainda não conhece que eu sou o Deus do impossível, que eu mudo direções, que eu mudo pensamentos, que eu mudo corações. Você não confia em mim. E aí, eu determinei na minha vida mudar. E a cada dia eu vou descobrindo outras coisas, mas vou parar por aqui, por hoje. Pense direitinho. Veja, analise se é isso que Deus está falando para você. Mas se você quer viver uma família feliz, se você quer ver a sua família salva, nós temos que viver de acordo com o que a Bíblia diz. Se você não vive de acordo com o que a Bíblia diz, você está salvando a sua vida. Eu estou fazendo do meu jeito porque, sabe, Senhor, assim, ó, eu não posso, porque naquele dia eu tentei e não deu certo, sabe? E agora não dá certo. E Deus diz assim: você quer salvar a sua vida? Você vai salvar. Mas no final você vai perder, porque você nunca tem razão. Eu tenho razão. Não é nem seu marido que tem razão. Coloca na sua cabeça. Você não depende do seu marido. Você depende de mim. Mas quando você não me obedece, você está dependendo de você mesmo. E aí nunca dá certo. E as palavras finais dele, em Isaías 29, 11 e 13, para hoje é: pois eu bem sei os planos que estou projetando para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu maior desejo é frequentar a igreja. E meu marido, ele tem uma certa ressalva em relação a isso, né? Até mesmo por diversas igrejas que passaram por aqui, alguns irmãos não deram bom testemunho. E tem dia que eu chego para ele e digo assim: eu quero ir para a igreja. E ele diz: vai não. Só que antigamente eu botava o pé na parede e dizia: eu vou, e acabou a conversa. Você não vai me pedir de ir para a igreja, você me conheceu na igreja. E ia. Hoje eu estou fazendo diferente. Hoje eu oro primeiro, falo com ele. E se ele dir não, digo: Senhor, eu estou na tua presença. Eu não vou fazer isso por ele, eu vou fazer isso pelo Senhor. Se ele está dizendo que não, eu não vou contrariar ele. Eu vou ficar em casa. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Abre o coração dele para que eu possa todos os dias estar na casa do Senhor, contemplando a sua formosura e aprendendo no seu santo templo, como Davi diz, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Esse é o sonho do meu coração. E vivendo assim, uma coisa eu tenho certeza, que os pensamentos de Deus para mim vão se realizar todos, para me dar o fim que eu desejo, mas parte de mim eu obedecer. Paizinho, obrigada pelas tuas palavras, obrigado pelo teu entendimento, pelo teu Espírito Santo. Toca em cada vida que está assistindo esse vídeo e fala no coração de cada um. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que Deus fale plenamente ao seu coração. Anote os versículos, leia em casa, peça para o Espírito Santo falar mais ainda ao seu coração. Peça a Ele, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se tem algum tema de meditação que você queria, falando sobre mulher a respeito da palavra de Deus, e você queria que a gente meditasse, pensasse sobre isso, me procure, coloque lá. Preciso criar alguns textos bíblicos, né? Alguma meditação que falasse sobre esse tema em relação à mulher na Bíblia. E nós vamos buscar a orientação do Espírito Santo e vamos falar com vocês, certo assim?
Um beijão no coração e até a próxima meditação. Que Deus abençoe.